Olá, seja bem-vindo ao Papo Rápido e hoje eu vou falar sobre a janela Johari. A janela Johari ela foi criada em 1955 por dois psicólogos, o Joseph e o Harrison, e o objetivo dessa ferramenta era auxiliar no desenvolvimento interpessoal e também na comunicação dos membros de um grupo. A janela Johari ela é subdividida em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é o quadrante do aberto. Ele significa todas aquelas suas características que são claras, tanto para você quanto para as pessoas que você se relaciona. Como por exemplo, no ambiente de trabalho eu sou muito organizada. Isso fica claro tanto para mim quanto para os meus colegas. O segundo quadrante é o cego, ou seja, são todas as características que as pessoas veem em mim, mas que elas não me falam, como por exemplo, no ambiente de trabalho, em algum momento eu tive que dar opinião em alguma coisa e eu acabei sendo muito enérgica, mas para as pessoas eu dei a impressão de estar sendo um pouco ríspida. Essas características elas são conhecidas como cega, porque eu não consigo enxergar e fica claro para as pessoas. O terceiro quadrante é o quadrante do fechado. O que significa esse quadrante? Essas são as minhas características que eu sei que elas existem, mas eu não quero que as pessoas saibam. Como por exemplo, em ambientes de trabalho onde tem muita pressão e a fala não é o ponto principal da empresa, o que acontece? Algumas pessoas acabam não tendo espaço para dar a sua opinião, então elas ficam caladas e aí as pessoas acabam não conhecendo algumas características que elas têm, tanto positivas como negativas também. E por fim, o quarto quadrante, que é o quadrante do desconhecido. O que é o quadrante do desconhecido? Talvez seriam aquelas memórias de infância ou opiniões que eu não revelei, ou até mesmo por falta de oportunidade eu não coloquei essas características em prática. Como por exemplo, no ambiente de trabalho, eu nunca precisei fazer a gestão de pessoas, eu nunca lidei com essa situação. Mas se eu tivesse a oportunidade de ser um gestor, talvez eu poderia me dar super bem e descobrir um dom que até então não havia sido revelado. Então, de todos esses 4 quadrantes, o que a gente se sente mais à vontade é o quadrante do aberto, que é onde a gente sabe das nossas características e as pessoas também reconhecem essas nossas características. Qual seria a ideia do Johari? Que os outros itens aqui, o cego, o fechado e o desconhecido, eles também se tornem confortáveis para todos. E de que forma que nós devemos fazer isso? Então nós temos 2 desafios, aliás, são 3 desafios. Do cego para o aberto, o que você tem que fazer? Você tem que ouvir, ou seja, você deve ouvir a opinião das pessoas e não apenas ficar julgando, entendeu? Entender, compreender e tornar aquele espaço cego em aberto, para que você reconheça essas características e as pessoas que falaram também. A segunda ideia é transformar aquilo que é fechado em aberto, ou seja, ao contrário de ouvir, você deve falar. Então você deve criar um espaço onde você pode falar e se expressar e dar opinião para que as pessoas conheçam você melhor. E o terceiro passo, que é o desconhecido, o que você deve fazer para ele se tornar um ponto em aberto? Certo? Você deve ter oportunidades. E quando você tem a fala e a escuta a seu favor, você tem novas oportunidades. E o erro, ele se torna uma etapa para você crescer e não o julgamento. Essa é a janela de Johari. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir. E para você saber mais sobre esses outros assuntos, não deixe de acessar blog.acelerato.com.